Gente, Pai, Shalom de Cristo. Eu fico feliz com a graça de Deus quando vou começar um novo livro da Bíblia. A nova aliança, a gente precisa conhecer ela muito bem. Sempre existem bons ensinos na nova aliança, ok? Então, nós finalizamos João, que é maravilhoso. E agora, com a graça de Deus, fazer Atos dos Apóstolos, que também é uma benção muito grande. Eu fico assim, vendo pessoas que elas ficam tanto tempo lendo outros livros, gasta, paga caro. E eu fico pensando, poxa, tá de graça na internet os melhores livros, que são os evangelhos escritos apostólicos. Os outros também, tudo são maravilhosos. Tudo. Não ler só por ler, só para dizer, eu li a Bíblia. Eu li a Bíblia no ano. Não, gente. Leia para você aprender, saborear, agradecer a Deus, ver como que o Senhor Jesus tratava com aqueles que eram contra ele, ok? Como ele tinha que também ensinar e corrigir os apóstolos, os discípulos dele, amém? Então, vamos começar hoje Atos dos Apóstolos. Acho que eu vou fazer uma live só no primeiro capítulo. Para os crentes que lêem a Bíblia, é bem conhecido esse capítulo, né? Capítulo 1 e 2 de Atos é bem conhecido, quase todo mundo sabe falar pelo menos algum versículo desse capítulo. Agora, dos outros para frente, já vai assim, você já não vê tantas pessoas falarem, né? Então, se inscreva lá no YouTube, Eclésia Unida de Cristo, Helena. Se você não conseguir achar, quem já está no Facebook, vai pro... Quem está no Facebook, YouTube. Quem vai ver do YouTube, tem a página no Facebook, Bíblia Diária Helena. Mas, vai que você não gosta do meu jeito de ler a Bíblia, mas leia você mesmo, pede para Deus te ajudar a entender, ok? E eu peço, Senhor, venha nos ajudar a entender a Tua palavra, que é muito coisa linda, maravilhosa. Então vamos lá, a leitura, ok? Que diz assim: em minha primeira narração, ó Teófilo. Teófilo significa filho de Deus, mas é o mesmo escritor do Evangelho de Lucas, ok? Então ele fala, em minha primeira narração, por causa do Evangelho de Lucas. Teófilo, esse nome é do grego, significa filho de Deus, amém? E aí continua: contei toda a sequência das ações e dos ensinamentos de Jesus. Gente, os mosquitos estão atacados aqui hoje onde eu estou, gente. Eles estão me atacando. Já matei uns 3 mosquitos aqui. Eles continuam rodeando, querendo sugar o meu resto de sangue. Misericórdia. Até acabar. Acho que parece que esse é do período mais... Quando tá aquele solzão muito quente, assim, até que não dá muito mosquito por causa do calorzão. Naqueles períodos assim que a temperatura tá equilibrada igual agora, que parece que eles aparecem mais. Mas depois também, quando chegou o inverno, eles desaparecem. Olha aqui, olha no meu braço aqui, ó. Misericórdia. E eu já vi dizer que tem uns tal dos mosquitos do mal aqui na Itália já, viu? Misericórdia, meu Deus. Meu Pai, me ajuda, deixa eu estudar.
começar a leitura logo, porque senão eu vou conseguir ler com esses mosquitos aqui me atacando. Ai, meu Pai, ajuda que possamos entender melhor aqui. Então, contei toda a sequência das ações e dos ensinamentos de Jesus. Amém? De Jesus. Ok? Então, é o Evangelho do Senhor Jesus. Ok? Diz que o Lucas, ele era um amigo do apóstolo Paulo. Então, ele escreveu... O apóstolo Paulo escrevia as cartas para as igrejas, né? Mas o Lucas escreveu o Evangelho de Lucas, que ele é bem grande, bem muita coisa boa nele. É através do Evangelho de Lucas que a gente percebe mais sobre a descendência do Senhor Jesus por pai de mãe. Ok? Então vamos lá. Desde o princípio até o dia em que, depois de ter dado pelo Espírito Santo suas instruções aos apóstolos que escolhera, foi arrebatado ao céu. E arrebatado para ficar no trono. Então, gente, ok? Não foi apenas arrebatado em espírito e voltou, não. Ele foi arrebatado para tomar o lugar dele no trono. Que ele tinha passado os 33 anos na terra, que é um lugar muito inferior. As pessoas que elas têm... Esses coletes meus aqui, tá? É que já tá um pouco final de tarde, a gente põe um coletinho, mas ele tá até esquentando aqui. Então, vamos lá. Deixa eu ler aqui para mim não sair. Desde o primeiro dia, desde o princípio até o dia que foi depois de ter dado pelo Espírito Santo suas instruções aos apóstolos que escolheram, foi arrebatado ao céu. Na realidade, ele subiu ao céu, não foi só um arrebatamento, ele subiu mesmo para ficar no trono. A terra é um lugar muito inferior do que o céu. A terra, com todas essas luzes que a gente vê, é como se fosse trevas diante do céu. Onde tem o trono de Deus, só quem já teve o privilégio de ser arrebatado de espírito sabe como que é lindo, como que é claríssimo, puríssimo, uma luz puríssima e claríssima. Então, o Senhor Jesus, ele estava no Espírito Santo. Ele é o Filho de Deus, mas ele estava no Espírito Santo. E, aleluia, glória a Deus, ele estava no Espírito Santo. E o Espírito Santo também foi com Cristo. Ok? E depois ele voltou. Lembra que o Senhor Jesus fala: se eu não for, o Espírito não virá. Por quê? Porque agora estaria o Pai e o Filho lá. E o Espírito viria para estar conosco, fina la fine, fazer igual aqui os italianos falam, fina la fine, ok? Para todo sempre, amém. Então vamos lá. A gente já viu que o Senhor Jesus, os ensinamentos que ele dava era pelo Espírito Santo, o Espírito do Eterno Deus, e esse Espírito foi enviado para estar com a igreja. Ô Senhor, ajuda nós seguirmos as tuas instruções. Santo Espírito de Deus Pai, do Filho. Então vamos lá. E a ele se manifestou vivo. Aqui ele está falando ainda do Senhor Jesus, ok? Atos 1 está falando do Senhor Jesus. E a ele se manifestou vivo depois de sua paixão, que seria a morte, ok? Ficou a sexta-feira da paixão, que é o dia da crucificação, ok? Então, mas mesmo depois da sua morte, ele ressuscitou, e depois tem todos os evangelhos
cada final de evangelho sobre o Senhor Jesus estava em contato com os seus discípulos, não só os 12 ou os 11, né, que ficou 11, mas com todas aquelas pessoas que a Bíblia fala, mais ou menos 120 pessoas, ok? Pelo menos aqui está no dia do Pentecoste, né? Mas eu vi outra leitura que fala que ele apareceu a 500 pessoas, então tinha muito mais. Quando ia para Galileia, tinha bastante gente lá, ok? Então vamos lá. E a ele se manifestou vivo depois de sua paixão, com muitas provas, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas do reino de Deus. Amém? Ok? Olha aqui fala que foi 40 dias. E porque entre a festa da Páscoa e a festa do Pentecostes tem 50 dias. 49 já arredonda para 50, né? Então, o Senhor Jesus ficou 40 dias com eles, e ali depois de 9 dias veio a festa do Pentecoste, e foi quando o Santo Espírito veio para estar com a igreja de Cristo, onde os apóstolos perderam o medo, aí cumpriu aquilo que o Senhor Jesus falou. Gente, meu nariz não parece estar muito vermelho, meu nariz, mas é o reflexo, ó. O dedo também fica vermelho, é um reflexo. Eu não tomei sol assim para estar vermelha desse jeito, não. Mas vamos lá. E a ele se manifestou vivo depois de sua paixão, com muitas provas, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas do reino de Deus. E comendo com eles, ordenou-lhes que não se afastassem de Jerusalém, ok? Mas que esperassem o cumprimento da promessa do seu pai, que ouviste, disse ele, da minha boca. Então, o próprio Pai prometeu o Espírito Santo para a igreja, o Senhor Jesus falou, mas era o próprio Pai eterno. Tem o Pai eterno, tem o Filho eterno, tem o Pai eterno, tem o Espírito eterno. Então, você que não quer aceitar que tem um Pai e um Filho, eu sinto muito, eu não vou seguir sua doutrina, eu fico o que a Bíblia diz. A Bíblia diz que tem o Pai, o Filho e o Espírito Santo, ok? Então vamos lá. Os mosquitos que não param de me atacar. Misericórdia. Então vamos lá. Senhor, me ajude, me proteja desses mosquitos, que hoje estão atacados aqui. Parece que eles só querem morder a mim. Enfim. Então, 40 dias, né? Já falei. O que o Senhor Jesus pregou para eles? Falando das coisas do reino de Deus. Então, o Senhor Jesus, até a morte, ele pregava o arrependimento. Ele estava ali tentando o tempo todo mostrar para Jerusalém que realmente o Pai enviou ele, que era para o povo se arrepender, e que ele era o Messias. Ele comprovava ali nos profetas, ele estava todo o tempo fazendo isso, ok? Todo o tempo fazendo isso. Mas agora, aqui já diz que ele ficou 40 dias falando das coisas do reino de Deus. Então, tem reino de Deus e tem reino dos céus, que é a mesma coisa, porém, Deus é Elohim. Então, os judeus, eles não ficam falando Elohim qualquer hora. Então, quando escreveu Mateus, colocou reino dos céus. Quando Marcos escreve, quando Lucas escreve, ele coloca Elohim, que é Deus, ok? É um reino de Deus, reino de Elohim. Porque o Senhor Jesus não proibiu os seus discípulos de falar Elohim. O Senhor Jesus não proibiu. O nosso mestre é Cristo. O que foi que ele proibiu? As pessoas, elas querem seguir outras coisas, mas o que o Senhor Jesus pediu para fazer, não querem fazer, né? Vem conosco, Senhor, ajuda-nos a te obedecer, Senhor Jesus. Então vamos lá.
E comendo com eles, ordenou-lhes que não se afastasse de Jerusalém, ok? Mas que esperasse o cumprimento da promessa de que seu pai ouvisse disso. Disse ele, da minha boca, ok? O pai prometeu e falou da própria boca do Senhor Jesus. E ele falou, vocês ouviram da minha boca a promessa do Pai. Qual é a promessa? Do Santo Espírito. Então, nós precisamos do Santo Espírito. Sem ele nós não somos nada. Sem o Santo Espírito a gente não ia acreditar no Evangelho. Ok? Não ia. E quem fica aí dizendo que os dons cessou, não sei o que lá, tá limitando a obra do Espírito Santo. Os mosquitinhos atacando, ó. É que acho que não dá pra ver aqui na câmera, eles estão atacando. Deveria ter vindo mais cedo, acho que esse horário aqui é pior. Deixa eu continuar a leitura. Porque João batizou na água, mas vós sereis batizados no Espírito Santo daqui a poucos dias. Okay? Daqui a poucos dias vocês vão ser batizados no Espírito Santo. Amém. O Senhor Jesus pregando ali antes de subir, ok? Assim reunidos eles o interrogavam. Senhor, é porventura agora que ides instaurar? Aqui fala instaurar o reino, ok? Tem tradução que fala restaurar, mas aqui está instaurar. Instaurar um reino, ok? Porque é o reino de justiça e paz. O reino que Cristo vai instaurar, na realidade instaurar mesmo, nunca houve. O reino de Cristo é o reino de Cristo, não tem nenhum outro igual. Então é instaurar, essa tradução que está correta, porque é instaurar, porque é o reino de justiça. O reino de justiça verdadeira. Instaurar o reino de Israel. Ou quando na Nova Aliança, toda vez que fala Israel, não está falando do estado que você conhece hoje. Toda vez que aqui está falando Israel, está falando das 10 tribos. Das 10 não. Uma das 12 tribos de Israel. Está falando de todos os filhos de Jacó. Okay? Está falando, quando usa na Bíblia, quando usa a palavra Israel, ou está falando das 10 tribos, que é a segunda casa, ou está falando de todos os filhos de Jacó. Ok? Precisamos prestar atenção nisso. Não é como hoje. Aí a pessoa que não conhece a história acha que está falando esse Israel de hoje. Não, naquela época, esse Israel de hoje, na época era Jerusalém. Jerusalém era toda deles, né? E que era da tribo de Judá, a Judéia, tudo ali era só deles. Mas nem tinha esse nome de Israel. Naquela época falava Jerusalém mesmo. Só que quando fala no reino, coloca como Israel, mas aqui porque está colocando as 12 tribos, como as 12 tribos. Respondeu-lhes ele: não vos pertence a vós saber os tempos, nem os momentos que o Pai fixou em seu poder, mas descerá sobre vós. Então eles vieram. A preocupação dos discípulos, mesmo que o Senhor Jesus falou que na casa do meu pai muitas moradas, eu vim buscar, está lá em João 14. Mas eles estavam preocupados de restaurar o reino de Israel, esse reino de justiça e paz que até hoje eles estão esperando, do Messias, ok? A preocupação deles era essa, mesmo com os discípulos. Então, se você também não saber entender a cabeça dos discípulos, e ali o apóstolo Paulo ainda não era convertido, porque foi o apóstolo Paulo que nos trouxe muitas revelações, inclusive do arrebatamento, todas essas coisas estão com o apóstolo Paulo.
Aqui eles só estavam aqui, ó. Aqui eles não estavam preocupados com esse negócio de anticristo ou de homem do pecado. Eles não estavam preocupados com isso, eles não estavam preocupados com arrebatamento, nada. Os discípulos, a preocupação dele era só com o reino de Israel. Tipo assim, quando que todo Israel vai governar, ok? E o Senhor Jesus falou, não compete a vós saber, ok? Não compete. Tinha outras coisas para o Senhor Jesus falar para aquele povo, mas eles não estavam preparados. Até o apóstolo Paulo falou que não era tudo que dava para falar para o povo. Imagina, nós estamos muito limitados. Assim reunidos, eles interrogavam, Senhor, é porventura agora que ides instaurar o reino de Israel? Respondeu-lhes ele, não vos pertence a vós saber tempos nem os momentos que o Pai fixou em seu poder. Então é o Pai, gente, é o Pai. Eu já vi evangélico protestante falar, não, naquela época Jesus não sabia, mas agora ele sabe. Mas não está escrito isso na Bíblia. Isso aí são deduções. Deduções. O Jesus tem pessoas que revelam a palavra de Cristo e continua falando. O dia e a hora só o Pai sabe. Okay? Ah, mas Jesus sabe de tudo. Sim, ele sabe de tudo, mas ele não entra. Tem certas coisas que ele deixa o Pai fazer, decidir. A gente é que tem essa preocupação de querer saber tudo, resolver tudo, descobrir tudo. Fica 3 anos lá estudando com quem Caim casou. Gente, tem tantas outras coisas para estudar na Bíblia. O ser humano é que perde muito tempo com as coisas. O Senhor Jesus falava, isso é para o Pai, e minha preocupação é outra. Mas até hoje o povo fica, né? Marcando data, marcando hora, marcando dia, e depois não dá certo. E tem o tempo de instaurar o reino de Israel, e tem o tempo de arrebatamento, que são tempos diferentes um do outro. Uma coisa é arrebatamento, que também a Bíblia diz que ele vem como ladrão, ninguém sabe o dia e a hora. E outra coisa também é instaurar o reino de Israel, que também ninguém sabe. É 2 coisas que ninguém sabe. Ok? Então vamos lá. Aí o Senhor Jesus querendo falar para ele, olha, o Espírito Santo vai descer sobre vocês vão ser minha testemunha, se alegre com isso, tem tanta obra maravilhosa para vocês fazer nessa terra. E o Senhor Jesus fala que o famoso versículo que todo mundo conhece, todo pentecostal sabe de cabeça, mas descerá sobre vós o Espírito Santo e vos dará força, e sereis minha testemunha em Jerusalém, em toda a Judéia, em Samaria e até os confins do mundo. Ok? Aleluia. Até os confins do mundo. Dizendo isto, elevou-se da terra à vista deles, e uma nuvem o ocultou aos seus olhos. Então, a história conta que quando o Senhor Jesus subiu aos céus, eu não sei, acho que aqui também dá para saber, mas que quando o Senhor Jesus ocultou aos céus, quando ele subiu aos céus, ele foi ali do Monte das Oliveiras. Eles dizem que o Senhor Jesus ele andava nos ares, depois que ele ressuscitou ele andava nos ares, até quando ele morrer, ele era carregado pelos anjos. Ok? Ele carregado pelos anjos quando ele ia pelo poder do Espírito Santo, né? A gente fala anjo, mas a Bíblia fala que foi levado pelo Espírito para o deserto. Então ali ele andava em cima das águas, não era igual eu e você. Pedro tentou entrar, andar acima das águas, afundou. Mas vamos lá. Dizendo isso, elevou-se da terra à vista deles, e uma nuvem o ocultou aos seus olhos. Pois é, o pessoal fala que ele subiu ali do Monte das Oliveiras. O Monte das Oliveiras é um lugar muito importante para o Senhor Jesus. 2 coisas muito importantes em Israel para o Senhor Jesus. A Galileia, aliás, a Belém, onde ele nasce, Nazaré, onde ele foi criado, Galileia, onde ele começou e terminou o seu ministério de pregação,
e o Monte das Oliveiras ali, que ele estava fazendo a última oração no pé do Monte das Oliveiras, lá no chamado Jardim Getsemane. Então são lugares muito importantes para o Senhor Jesus e para nós também que somos cristãos. Então dizem, o Senhor Jesus foi do Monte das Oliveiras que ele subiu e diz que é dali que ele vai descer também. Quando ele descer também vai ser no Monte das Oliveiras, mas fala que ele vai colocar um pé num monte e um pé em outro. Aleluia! Jerusalém é uma das cidades que tem 7 montes em volta. Roma também tem, e tem outros lugares no mundo que também tem 7 montes em volta. É só para pesquisar, ok? Vamos lá. Enquanto o acompanhava com seus olhares, vendo-o afastar-se para o céu, eis que lhe apareceram 2 homens, vestidos de branco, que lhes disseram. É engraçado que ali, quando o Senhor Jesus ressuscita, aparecem esses homens para falar com Maria, né? E agora ele aparece de novo. E a Bíblia... Porque tem anjos que eles são igual homens. Eu já ouvi falar que tem anjo até que tem barba. Tem anjos que eles são igual homens. E tem outros anjos que não. Então, quando fala homens, é porque eles apareciam igual homem mesmo. Lembra lá no jardim, quando o Senhor Jesus ressuscita? Ok? Enquanto o acompanhava com seus olhares, vendo afastar-se para o céu, eis que lhes apareceu 2 homens, vestidos de branco, que lhes disseram: homens da Galileia, por que ficais aqui, aí a olhar para o céu? Esse Jesus que acaba de vos ser arrebatado para o céu, voltará do mesmo modo que o vistes subir para o céu. Amém? Então eles lá tentando, forçando a vista para ver se via um sinalzinho do Senhor Jesus. E os anjos veio e falou... Quando falamos da Galileia, é como se estivesse falando: vocês não são da Galileia? Vão para lá agora, vão pregar, vão dar testemunho, vão... Homens da Galileia, né? Ele vai voltar, não se preocupe não, ele vai voltar. Só que eles achavam que o Senhor Jesus ia voltar ainda no 1º século, né? Então a gente vai ver lá nas cartas do apóstolo Paulo, ele recomendando, porque já tinha gente... Aí as pessoas pegam aqueles versículos: mas aqui está escrito que é o princípio da dor, não sei o quê. Gente, mas já tem 2000 anos que vem falando isso. Uma hora realmente vai acontecer, vocês não acham, não? Eu acredito que já está às portas mesmo, tanto pelas revelações, tanto pelos 2000 anos, gente. Lembra que depois de 2000 anos teve o dilúvio? Vamos pensar. E depois, mais 2000 anos, veio o Senhor Jesus, e agora tem mais 2000 anos. Vamos lá? Voltaram eles então para Jerusalém, do monte chamado das Oliveiras, que fica perto de Jerusalém. Voltaram eles então para Jerusalém, do monte chamado das Oliveiras. Então eles estavam no monte das Oliveiras e eles foram para Jerusalém porque eles estavam naquela casa lá que o Senhor Jesus deixou eles. Lembra que tinha uma casa que eles ficaram? Aqui, ó. A casa era em Jerusalém. Até hoje tem lá esse, que eles falam, é o cenáculo, onde teve a última ceia. Provavelmente um homem rico deu aquela casa para o Senhor Jesus em vida, quando ele foi fazer a ceia. Na realidade foi quando ele foi fazer a ceia que ele deu essa casa. E aí ficou lá com os discípulos. Voltaram eles então para Jerusalém, do monte chamado das Oliveiras, que fica perto de Jerusalém, distante uma jornada de sábado. Era aquela quantidade de talvez 1000 quilômetros, eu acho que uns 1000 quilômetros, aquele que se podia andar no sábado, ok? Que ficava o Monte das Oliveiras, da casa que eles tinham em Jerusalém. Acho que, né, que eles falam que é na Jerusalém antiga, né? Jerusalém velha que eles falam, né? Tendo entrado no cenáculo, subiram ao quarto de cima, onde acostumava permanecer. Era eles: Pedro e João, Tiago e André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu,
Simão, o zelador, e Judas, irmão de Tiago. Ok? Então aqui tinha 2 Tiago, tinha o Judas do bem, que tinha o Judas do mal, aquele que se matou, e tinha o Judas do bem que ficou. Então a gente vai ver aqui os discípulos, os 11 discípulos. E aqui fala, todos eles perseveravam unanimamente na oração, junto com as mulheres, entre elas Maria, mãe de Jesus, e os irmãos dele, que tem essa polêmica desses irmãos dele, que diz que era irmão por par de pai, irmão... quer dizer, ou por par de mãe ou por par de pai. Uns diziam que eram primos, outros diziam que José já era viúvo e tinha filho, então esses irmãos era porque José era pai adotivo dele, José assumiu ele. Quando foi lá apresentar, fazer o recenseamento, perguntou, quem é esse? Esse é Jesus, meu filho. Então, a autoridade aqui na terra é de José. Ok? A autoridade aqui na terra como pai do Senhor Jesus é José. Então, juntamente com as mulheres, entre elas Maria, mãe de Jesus, e os irmãos dele. Num daqueles dias levantou-se Pedro no meio de seus irmãos na assembleia reunida, que constava de umas 120 pessoas. Ok? Eu acho que eu vou parar por aqui. A gente faz essa segunda parte depois do versículo 15, porque aqui vai ser quando vai escolher o outro discípulo. Okay? Então a gente viu aqui a primeira parte, que eles perseveravam ali em oração, após o Senhor Jesus ir para o céu, para o trono, eles ficavam ali em oração, naquela casa em Jerusalém. Okay? Todos eles perseveravam unanimemente na oração, juntamente com as mulheres, entre elas Maria, mãe de Jesus, e os irmãos dele. Que eu falei, né? Que uns dizem que Maria teve outros filhos com José, que era irmão, no caso, por parte de mãe. Outros dizem que não, que Maria nunca mais teve nenhum filho, foi só Jesus. E que aqueles irmãos que ele fala ali, que José já tinha, que ele era viúvo. Mas assim, gente, eu vou ficar discutindo isso porque não vai trazer salvação para mim. O que traz salvação para mim é, como a Bíblia diz, crer no Senhor Jesus será salvo tu e tua casa. Amém. Salva, Senhor, a minha casa. Salva a minha vida e salva a minha casa. Eu te peço, Senhor, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então eu vou parar por aqui, depois eu faço a segunda parte de Atos dos Apóstolos, que é maravilhoso. Deus seja louvado. E então, finalizando aqui, como sempre, eu deixo uma bênção especial aqui para vocês que assistem minhas lives até o final. Eu deixo uma bênção especial em nome de Jesus. Eu peço que o Senhor vos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que o eterno Deus vos abençoe com a bênção da saúde, a bênção da prosperidade e a bênção da paz. Eu estou hoje até aqui a luta com os mosquitos. E a bênção da paz. Que o Senhor vos abençoe, a vocês, a mim, os nossos familiares, que nós precisamos muito. Orem, falem com Jesus. Vem conosco, Senhor. Obrigado por mais esse dia. E eu vos deixo até a próxima. Pai, shalom, shalom. Se inscreva no Eclésia Unida de Cristo, no YouTube. Amém.